paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar da primeira carta, a carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. Vamos estar estudando essa carta hoje, que se encontra no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 2, nos seus versículos de 1 a 7. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então nós lemos aqui essa carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, a qual foi escrita pelo apóstolo João, estando ele preso na ilha de Patmos. Nós vemos que no capítulo 1 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus dá uma ordem para o apóstolo João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a qual região hoje nós conhecemos como Turquia. Nós vemos aqui que Éfeso é a primeira igreja a ser citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente pelo motivo de que Éfeso era a principal igreja da Ásia Menor, era uma igreja mãe, uma igreja matriz, por exemplo, fazia parte da rota de viagem mais lógica também para que pudesse alcançar mais rapidamente as 7 igrejas, e também era a igreja mais próxima da ilha de Patmos, aproximadamente 100 quilômetros, onde estava preso o apóstolo João. Então, por esses motivos também, nós acreditamos que foi escolhida a igreja de Éfeso para ser a primeira igreja a receber a carta. Alguns estudiosos também vão falar sobre o historicismo, que seria a aplicação dessas 7 cartas nesta sequência, comparando com os 7 períodos históricos vividos pela igreja. Então, para os historicistas, esta sequência ela nos dá um retrato geral com base nas exortações que Jesus deu para cada uma dessas igrejas, com base na história, alguns fatos que aconteceram, e eles procuram encaixar esses fatos dentro da história. Também é uma aplicação válida, também vale a pena estudar o historicismo para conhecimento. Porém, nós vamos nos ater aqui na questão do exame do texto, de entender aquilo que está escrito para a igreja de Éfeso. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso ela é citada em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e 19, quando Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele começa a pregar a palavra, e ele foi ali então levado, juntamente com os seus companheiros Gaio e Aristarco, que eram macedônios, para que eles se apresentassem diante do povo, que o povo estava perturbado, porque eles estavam estragando os negócios ali daquela cidade, que era uma cidade idólatra, era uma cidade que era pagã e era muito conhecida pela idolatria a deusa, a patrona daquela cidade, que era Diana. Diana dos Efésios ficou conhecida. Também na mitologia grega ela é conhecida como Ártemis ou Artemis. Então seria a mesma divindade. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Atos 19, 28, que diz assim: e ouvindo-os, encheram-se de grande ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. O povo ficou enfurecido com a pregação de Paulo, pois ele estava ali atrapalhando os negócios daquela cidade. Então o povo se
ajuntou no anfiteatro. Éfeso também era conhecido por ter um grande anfiteatro que cabia cerca de 25 mil pessoas, e a qual o povo se ajunta nesse anfiteatro. E a revolta foi tão grande que quando um judeu chamado Alexandre ele tenta fazer a exposição do que de fato estava acontecendo, quando o povo percebe que Alexandre era judeu, eles não permitem que Alexandre fale, e no espaço de quase 2 horas eles ficam gritando: grande é Diana dos Efésios. Então, para você ter uma ideia de como eles eram idólatras, como eles, idolatravam essa divindade. Então, nós vemos aqui, esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo João. Ela foi escrita provavelmente ali entre o ano 94 e o ano 98, mais ou menos, aproximadamente, foi o ano da prisão do apóstolo João. E nesta época, nesse período, já havia a segunda geração de crentes da igreja. Então nós temos que também entender que Paulo, quando funda a igreja, juntamente ali com os seus companheiros de viagem, é formada a primeira geração de crentes. Porém, quando João escreve a carta, já era a segunda geração de crentes. Então já havia acontecido uma mudança nos crentes que faziam parte daquela congregação. Bom, vale a pena também destacar que Éfeso era uma cidade muito grande, principalmente pelos padrões da época. Ela era conhecida como a capital romana. Ela só perdia para a própria Roma em questão de importância. Ela era a capital romana na Ásia. Ela era uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, ou seja, era uma cidade bem grande. Era uma cidade que tinha, como eu já disse aqui, o anfiteatro para 25 mil pessoas. Então realizavam-se jogos, peças de teatro. Além disso, também tinha a questão da idolatria a Diana dos Efésios, como já comentei aqui. Havia um grande templo erguido ali a essa deusa, que era um monumento, chegou a fazer parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Então também era algo notório na cidade de Éfeso. Então nós vemos alguns dados, que a cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade importante. Não à toa que ali foi fundada a igreja matriz da Ásia Menor. Era a maior igreja, chegou a ser pastoreada pelo apóstolo João, chegou a ser pastoreada por Timóteo, discípulo de Paulo, e o próprio Paulo foi também, foi o lugar, foi a cidade onde Paulo gastou mais tempo. Ele ficou ali cerca de 3 anos, a palavra do Senhor vai nos dizer. Bom, mas indo para o conteúdo da carta, antes de nós iniciarmos aqui a leitura, nós vemos que no capítulo 1 que o Senhor Jesus ele se apresenta para cada igreja de uma forma específica, conforme aquela igreja necessitava da revelação. Vale a pena destacar também que no capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vemos que ao falar com o apóstolo João, o Senhor Jesus Cristo ele dá uma visão para o apóstolo João, onde ele consegue ver 7 candelabros e 7 estrelas, a qual o Senhor Jesus ele tinha 7 estrelas na sua mão e ele andava no meio dos 7 candelabros. Ao final do capítulo 1 nós temos a interpretação dessa visão. Nós vemos que as 7 estrelas, o mistério das 7 estrelas, o Senhor Jesus diz que eram 7 anjos que estavam ali nas mãos do Senhor. Hoje nós entendemos que esses anjos que o Senhor Jesus ele cita, nós entendemos que seriam os 7 pastores dessas 7 igrejas. Isso demonstra que o Senhor Jesus ele tem o controle nas suas mãos. E mais ainda, ele diz que ele andava entre os 7 castiçais. E é interessante nós entendermos isso aqui, se os 7 castiçais, o próprio Senhor Jesus Cristo ele revela no final do capítulo 1 que eles eram as igrejas. Os castiçais representavam as igrejas, as estrelas representavam os pastores. Então os pastores estavam nas suas mãos e Jesus andava no meio dos castiçais, ou seja, ele passeava no meio das igrejas e ele continua passeando até hoje no meio das igrejas, andando no meio das igrejas. Isso demonstra que Jesus ele não somente conhece as obras, ele está presente, como também ele tem o controle, o total controle em sua mão, tanto da igreja quanto daqueles que estão na sua liderança.
Glórias ao Senhor Jesus. Vamos começar aqui, Apocalipse 2, capítulo 2, verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. É interessante que Jesus ele começa aqui com: eu sei as tuas obras. Para algumas pessoas isso seria difícil, para outros seria reconfortante. Jesus conhece as nossas obras, ele conhece aquilo que nós temos feito. É interessante que a palavra utilizada aqui no grego para trabalho e a palavra utilizada para paciência não são palavras comuns. A palavra utilizada no grego para trabalho aqui nesse texto é uma palavra de labuta incansável. Eles trabalham até a exaustão. Então Jesus ele começa reconhecendo, elogiando a igreja de Éfeso. Eu sei as suas obras. Vocês trabalham até a exaustão, incansavelmente. E essa paciência aqui, utilizada no grego, também não é uma palavra comum. Essa palavra utilizada aqui no grego vai denotar uma perseverança. É uma paciência que não desvanece, é uma paciência que não se esfria, mas é uma paciência ativa, uma paciência perseverante. Então, Jesus, eu conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. Então, Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Então, eles fizeram prova daqueles que tentaram enganar a igreja, e eles encontraram a verdade, que aqueles homens não eram verdadeiros. Continuando, no verso 3: e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mais uma vez, como nós vemos a palavra grega utilizada para o trabalho incansável, nós vemos aqui no verso 3. Eles passaram por momentos onde houve sofrimento, mas eles tiveram resiliência, eles tiveram paciência para suportar, e trabalharam incansavelmente pelo nome do Senhor Jesus, pelo Evangelho, e não cansaram. Glórias ao Senhor Jesus. Verso 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Esse verso 4, nós vemos aqui: tenho, porém, contra ti. Jesus tinha uma advertência para aquela igreja. E a advertência de Jesus é que eles deixaram o primeiro amor. Note que está escrito que eles deixaram. Eles não perderam, eles não simplesmente se esfriaram. Não, eles deixaram. Eles deixaram o primeiro amor. Essa palavra deixar, ela dá uma ideia de algo proposital. Talvez não com uma intenção genuína, uma intenção primária, mas uma maneira de nós deixarmos o primeiro amor, por exemplo, é quando nós caímos na rotina, quando nós fazemos a obra ou os trabalhos na casa do Senhor somente por ativismo, quando nós somente fazemos por ativismo, por rotina, já não há mais amor, já não há mais paixão, já não há mais sentimento por aquilo que é feito. A rotina, ela tem esse poder de tirar o sentimento das coisas. A rotina, ela torna tudo muito mecânico. Então Jesus ele exorta a igreja de Éfeso dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então eles abandonaram. Lembre-se que aqui era a segunda geração de crentes da igreja. Nós vemos que a primeira geração de crentes dessa igreja foi uma geração que trabalhou muito, deixou um legado, e eles tinham amor pela obra. Porém, a segunda geração, ela veio, ela continua com o trabalho, ela continua com o legado, porém, já fazia, provavelmente de forma automática. E por isso eles perderam seu primeiro amor. Então Jesus ele adverte a igreja no verso 5 dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Vamos ver essa parte A. Jesus, então, ele está dando uma dica que a igreja precisava retornar, olhar para trás, se arrepender e praticar novamente as primeiras obras, com amor, com caridade. Era necessário se arrepender. Era necessário sentir aquilo que eles estavam fazendo. Não fazer simplesmente por fazer de forma mecânica. Era necessário ter sentimento. Era necessário que eles se arrependessem e fizessem realmente a obra do Senhor pelos motivos certos. É interessante isso, irmãos. Não adianta simplesmente fazer o bem. Faça pelos motivos certos. Amém? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque Jesus, ele dá um segundo alerta, e pratica as primeiras obras. Porque ele diz, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal, nós sabemos aqui que é a igreja. Jesus, então, ele está dizendo, se vocês não voltarem, essa igreja ela vai desaparecer. Ela vai ser movida daí. Então Jesus, ele faz uma advertência muito séria. E aí ele continua no 6. Tenho, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas, não se diz muito sobre eles nas Escrituras, nem na história. O que nós sabemos um pouco pelos pais da igreja, por alguns escritos e alguns estudiosos, a quais vão dizer que os nicolaítas, eles basicamente seguiam a doutrina de Balaão. Eles eram profetas enganosos e eles também eram dados à imoralidade sexual. E a igreja de Éfeso, ela aborrecia as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor Jesus também aborrece. Note que o Senhor Jesus, ele não aborrece os nicolaítas. Ele não se aborrece dos próprios nicolaítas, mas das obras dos nicolaítas. Porque o nosso Senhor Jesus, ele deseja salvar a toda criatura. Continuando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E a carta se encerra com um chamado, com um apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Até hoje esse chamado, ele continua a ecoar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ele está nos orientando a praticar as primeiras obras, a nos arrependermos, a termos amor pelas obras, temos amor pelo nosso trabalho. Não adianta fazermos as obras certas pelos motivos errados. O Senhor, ele sonda, conhece, esquadrinha os nossos corações, nossos pensamentos. Ele conhece também as nossas motivações. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor com alegria, com coração sincero, com desejo de ajudar ao próximo, com amor do Senhor em nosso coração. O Espírito Santo, ele continua ainda mandando essa mensagem para as igrejas até o dia de hoje. Por isso está na nossa Bíblia, por isso é a palavra de Deus que nós podemos ler, compreender e aplicar em nossa vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E finaliza com uma promessa, a promessa da vida eterna, a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, a qual nós estaremos lá um dia. Em nome do Senhor Jesus, nós provaremos desse fruto, estaremos com Ele eternamente. Amém? Deus abençoe a cada um, Deus abençoe as vossas vidas. Até o próximo estudo, fique na paz do Senhor Jesus.